Olá, estamos abrindo aqui o Ponto de Vista, diariamente com você, aqui pela telinha do Santa Cecília TV, com personalidades da cidade, da região metropolitana, gente que tem sempre um conteúdo importante a passar e, claro, a discutir, a debater conosco aqui sobre os temas da cidade, da região e, claro, do país, não é, que continua vivendo aí o seu drama, não é, sangrando, enquanto ninguém sabe o que vai acontecer com o presidente da República, que tem um julgamento no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ainda da eleição de 2014, não é? Quando Dilma Rousseff venceu Aécio Neves no segundo turno, Michel Temer era o vice, e agora ninguém sabe se a chapa vai ser condenada, se não vai ser, se vai ser cancelada a inscrição da chapa, e se for cancelado o que vai acontecer, e o drama continua, não é? Ontem o Copom tomou uma decisão importante, não é? Baixou a taxa de juros Selic de 11,25% ao ano para 10,25% ao ano, né? Uma decisão importante. Nossa. Veremos o que é que isso pode trazer de positivo aí para futuros investimentos aqui no país, na cidade, para ver se destrava um pouquinho essa questão o problema da economia, né? Que evidentemente traz aí milhões e milhões de desempregados e deixa todo mundo sem ação, né? Nos últimos 3 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos aí de sufoco pelo que nós estamos passando, né? E nossos estados e prefeituras que o digam, né? Em cima dessa crise toda que estamos enfrentando. Para falar sobre isso, outros assuntos importantes, né? Mais especificamente ligados aqui à cidade, à Prefeitura de Santos, números das finanças da Prefeitura. Com prazer a gente recebe aqui o secretário Maurício Franco, secretário de Finanças de Santos, que nos dá o prazer da participação mais uma vez aqui no Ponto de Vista. Está aqui o secretário à minha direita, eu no plano aberto, está aqui o secretário Maurício Franco. Tudo bem, secretário? Prazer. Tudo bem. Tê-lo mais uma vez aqui no programa. Ok, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Aí, um abraço a você, um abraço ao Aldo, a Bárbara também. E estamos à disposição aí para contribuir mais uma vez com o Ponto de Vista. Muito bem. Aldo Neto, companheiro jornalista, mais uma vez na mesa aqui, lá no cantinho, lá na ponta, não é? Tá sempre conosco com informações importantes e questionamentos sobre a cidade e o país, né, Aldo? Tudo bem? Tudo bom, Edgar? Boa tarde aos companheiros de casa ou boa noite para quem está vendo a reprise, né? Aos nossos amigos de produção também. Sempre um prazer estar aqui no Ponto de Vista para ficar comentando a política local e nacional. Haja vista que vamos completar um mês sem presidente da República no país e a revolução ainda não aconteceu. O Aldo insiste na tese, mas o presidente da República continua no cargo, tá certo? Tá lá, nem firme, nem forte, tá certo? Mas está no cargo. É um balança, mas não cai tremendo, mas continua lá. Eu tenho a impressão que se o TSE derrubá-lo, o PSDB abandona o governo. E aí eu acho que a queda é inevitável, mesmo tendo todo aquele trâmite, né, de possibilidade de recurso ao Supremo e essa coisa toda. Acho que quem segura o Michel Temer hoje no cargo é o PSDB. São quem segura o Michel Temer no cargo é o Raul Jungmann. Por que o Raul Jungmann segura o Michel Temer no cargo? O tamanho dele, ele é grande, né? Não, porque ele controla os coronéis todos, os generais, os almirantes. Esse pessoal não quer nada com a hora do Brasil. Esquece isso aí. Bárbara Camargo lá na ponta, acompanhando as redes sociais aqui, as nossas participações, nossas transmissões, né, Bárbara? Tudo bem? Tudo bom, Edgar? Boa tarde a todos da bancada. Já estou aqui a postos, aguardando o seu comentário, sua pergunta pelo Facebook, que é o Ponto de Vista com Edgar Boturão. Tem o e-mail também, o contato @pontodevista.tv.br. E uma boa noite para quem está assistindo a gente pela reprise. Pois é, lembrando sempre, o programa é ao vivo, 1h30 da tarde, vai até as 2h30, né? Você que está na reprise às 8 da noite, um monte de coisas, um monte de novidades podem ter acontecido ao longo da tarde, né? Eu espero, tenho certeza, nós aqui, né, com notícias boas, né? Por exemplo, ontem ninguém esperava aquela sessão extraordinária do Senado, né, que aprovou o fim do foro privilegiado, né? Limitando apenas para presidente da República, vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do Supremo, né? 30 e poucos mil cargos aí perderam essa possibilidade do foro privilegiado. Agora, isso vai ter que tramitar na Câmara Federal ainda, secretário. E aí, provavelmente, vai uma encrenca danada. Se bem que o pessoal está jogando para a torcida, né? O pessoal só está jogando para a torcida, porque tem eleição ano que vem, né? O cara vai dizer que está enrolando aí para votar e tal, perda do foro privilegiado. Tem umas bandeiras aí agora que ou o pessoal encara
e assume essas bandeiras, ou nem disputa a eleição no ano que vem, porque está morto, né? Pelo menos é isso que a gente vem sentindo, né? Agora, ontem, eu não sei o que aconteceu, rapaz, virou meme nas redes sociais. Você viu que coisa? As coisas ainda tão complexas, tão difíceis no Brasil, que eu não sei se a Globo está apelando, eu, sinceramente não entendi o que aconteceu. Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional, jornalista importante, competente, bonita, né? Parceiro do William Bonner, aparece de roupão ou kimono, né? Sei lá o que era aquilo, ninguém tem uma explicação exata, né? Na bancada do Jornal Nacional, uma chamada para o jornal que ia acontecer dali a pouco, nos intervalos da novela das 7 ou das 7 e pouco, sei lá. Você viu que bombou na mídia, bombou nas redes sociais, né? E, evidentemente, não sei que números o Jornal Nacional alcançou ontem. Mas, sinceramente, isso é reflexo do que é a nossa sociedade. A Globo Qual é o problema dela aparecer de roupão? O que você viu no ser uma mulher de roupão? Você viu alguma parte sensual dela? Não. Ela estava de roupão, estava lá se arrumando para ir apresentar o telejornal. Natural, isso vira notícia por quê? Porque o povo não quer discutir o que é sério, quer discutir baboseira. Isso é uma baboseira. Concordo, mas foi uma apelação da Globo, você acha? Não. Ela está lá se arrumando, tá com roupa, tá vestidinha, pumba, acabou. Porque foi lá para a bancada de roupão. Acabou. Qual é o problema? Eu acho que a Globo está apelando, cara. Pô, não acho. Porque daqui a pouco vai fazer o quê? No Jornal Nacional? Aparecer nego pelado, né? As mulatas do Sargentelli. Mas que lembra disso? Não? Você não lembra, não é do teu tempo, né? Lembro das mulatas do Sargentelli, claro que é do nosso tempo, né? Lembro. Eu não vejo nada demais e acho que diante da situação que vivemos no país, discutir isso é o tal de mudar o foco. Edgar, na verdade, é um estilo, O que você achou, né? Bárbara? Você viria de roupão aqui pro ponto de vista, né? Não dá ideia para ligar. Não, mas aquele modelo de roupa que ela tava é um estilo, aquilo é super moderno. É um estilo, É um kimono mesmo. É o kimono, como né? você falou, Tá não era um roupão. Não era um mas roupão, a apresentadora do Fantástico passou logo no começo por uma situação parecida também, de tirar o foco, quando o assunto foi a tatuagem que ela tinha na perna, não sei se vocês lembram disso também. Lembro. Quando ela começou a apresentar. Logo que ela começou. Ela tem uma tatuagem antiga na perna, enfim, né? Tudo bem, mas... A crise do jornalismo. Acho que realmente é crise do jornalismo, realmente. Crise do telejornalismo. O jornalismo hoje é crise. Ninguém está aguentando mais tanta bomba, tanta notícia negativa, e aí põe a Renata Vasconcelos. Por que não mantiveram a beca dela no jornal? Aí, abriu o Jornal Nacional, eu sinceramente fui saber disso só depois do jornal. Era meia-noite, que eu vi na UOL lá, eu falei, o quê? Vou te explicar. Ela estava arrumando o cabelo, ele botou a beca para não sujar a roupa. Tá certo. Normal. Secretário, mudando de pato para ganso, né? O Copom, então, resolveu reduzir a Selic aí. Isso, às vezes antigamente o pessoal comemorava, né? Eu já não sei nem se comemora, se não se comemora. 1%? Se ajuda, se não ajuda. 1% é bastante, Aldo. Não é? Pois bom, primeiro em relação à questão do cenário aí, né? Havia uma expectativa inicial antes desses problemas todos, né? Daquilo que hoje o Vinícius Freire na Folha está falando em crise dos grampos. E antes desse acontecimento todo, a gente tinha uma expectativa de cair 1,25, né? O que levaria aí para uma taxa de juros de 10%, números redondos, né? Foi quase. Foi quase. Né? E, na verdade, a nota do Copom ontem, ela fala muito em incerteza, né? Não é explícito, naturalmente, em relação aos problemas políticos, mas fala muito em incerteza, reduzindo para 10%. O que, por um lado, se a gente pensar nos parâmetros de queda da taxa aí até o ano passado, é uma boa redução de 1%, né? Porque a gente lembra bem que até o final do ano passado a gente falava em reduções de 0,25, 0,5, alguma coisa. Quando o Banco Central era mais ousado, era 0,50 e tal. E agora está discutindo patamares de 1,25, o que para o setor produtivo é muito importante que ocorra. Mas mesmo assim, é de a gente lamentar, né, a influência toda do aspecto político na retomada, ou da leve retomada econômica que a gente já começava a sentir atualmente, porque, assim, numa conta bem simples, né, Edgar, a gente pensa o seguinte, olha, para uma inflação dos 12 meses está por volta de entre 4% e 4,5%, se eu tirar 10,20%, em tese eu tenho aí cerca de 6% de taxa real, o que é uma taxa uma taxa alta, e que para quem está, para o chamado rentista, né, para usar aí
linguajar, para aquela pessoa que quer aplicar para render, é um ótimo negócio, né? Mas para o setor produtivo, ele não é um bom negócio, até porque o capital concorre com aplicação no mercado financeiro e a pessoa que tem esse agente financeiro ou esse agente econômico que tem esse recurso, ele acaba tirando do setor produtivo e trazendo para o setor financeiro, que ele fica mais tranquilo, porque, né, 6% de ganho real é uma taxa que, para qualquer país, é realmente muito alta. Muito alta, realmente. Agora, 4 e 4,5% de inflação, até a meta é 4,5%, né? 4,5%. O governo considera ideal, né, que possa manter o país é o centro da meta, né? É o centro da meta, né? Ele vai lembrar da Dilma aqui, dobra a meta, triplica a meta, volta para a meta. Mas, pelo menos nesse governo tem a meta, só a meta, né? 4,5% por aí. A inflação está um pouquinho abaixo da meta do governo. E o que significa que a inflação não é o único adversário, né, da economia que um país enfrenta, né? Agora a inflação está controlada, está em queda, se mantém nesse patamar. Muito também pela dificuldade de consumo que as pessoas estão tendo hoje, né? É verdade, e de novo a questão da incerteza, né? Porque se a gente pensar primeiramente na questão do emprego, que define a decisão da pessoa ou consumir ou até aplicar em algum tipo de investimento mais longo prazo, aquisição de um imóvel, por exemplo, essa interferência da incerteza, ela acaba sendo, as pessoas tendem a ser mais conservadoras, né? Se a pessoa não tem certeza se vai ter um emprego no mês seguinte, naturalmente ela não vai se endividar, ela vai evitar esse tipo de situação. Agora, a situação está tão estranha que tem até coisas do tipo, a crise política, ela é favorável, por exemplo, ou não ao combate da inflação? Edgar, componentes da mesa e telespectadores, até para os próprios analistas, eles se dividem, porque uns dizem, não, como a crise acaba fazendo com que o dólar suba, e aí seria um elemento que faz a inflação subir, ou não. Ele pode ter o efeito contrário, de ajudar nessa inflação também. Né? Exatamente. Então, exatamente o contrário. O quadro é tão confuso que os analistas se dividem até em relação a isso. Quer dizer, qual que é o impacto diretamente na inflação em relação à crise que a gente tem atualmente, que é uma crise, como vocês bem falaram aí no começo do programa, que tem um caráter político muito forte. Para não vou dizer exclusivamente político, mas claro, politicamente muito forte, até porque ela começava a dar sinais de recuperação, né? Antes do famoso 17 de maio aí, né? Das gravações do presidente Michel Temer com o famoso Joesley Batista, que está curtindo a vida numa boa, né? Nem se sabe se ele está em Nova York. Já veio buscar o iate aí, não? Mandou alguém levar. Já levaram o iate dele? Já. Tinha mandado não sei o que vir aí. Ele pode, né? Ele pode descer, pegar um avião, descer aqui, né? Não tem nenhum processo, me parece, contra ele. Não, processo acho que tem alguns, né? Tem. Mas ele não tem nem condenação, nem coisa nenhuma, né? Pode descer aí, ele e o irmão, não tem problema nenhum. Saíram os dois aí com o iate, não tem problema. Cruzar a Bahia, ir embora, ir para Miami, estacionar em Miami, lá guardar o iate no Yacht Clube de Miami, ou onde for, enfim. Né? Esse é outro ponto de discussão também, né? Porque o acordo de delação que foi fechado entre o Joesley e a Procuradoria-Geral da República tem sido motivo de muita crítica, né? Da sociedade como um todo e tal, inclusive muita gente pedindo a revisão desse acordo. Embora legal, né? Embora legal, exatamente. Embora legal. Então, a delação premiada dá ao Estado a possibilidade de simplesmente liberar de qualquer possibilidade de pena, de prisão, qualquer coisa, aquele que é o delator. Depende do... Bom, o que deve ter sido delatado... Bom, só o que a gente está sabendo, 1.029 políticos foram agraciados aí com a grana da JBS. Enfim, né? Diga, Aldo Neto, pois não. Eu queria aproveitar a presença do secretário Maurício aqui. Senão a gente vai ficar falando do tema, das coisas que não tem solução, para falar um pouco da cidade. A notícia que até envolve sua secretaria, secretário, que desde ontem tem circulado, é uma alteração física de diversas secretarias, inclusive a sua, de prédios lá do centro. Está no prédio do Banco do Brasil e parece que vai para um dos novos prédios lá do centro da cidade, devido também à falta de pagamento de água, luz, alguns tributos. Isso realmente está sendo cogitado, está sendo conversado? Qual a real razão de se ver essa mudança de local físico dessas secretarias? Bom, a finança já está em mudança, né, há algum tempo, né?
Bom, primeiro vamos falar em relação a finanças, especialmente falando. Tá, nós temos, são 6 departamentos, né, da Secretaria, e um departamento, que é o Departamento de Arrecadação Tributária, ele mudou recentemente para o Centro Administrativo, que fica em frente à Prefeitura, né, na esquina da General Câmara com a Dom Pedro II. Essa mudança ocorreu aí tem cerca de uma semana, 10 dias mais ou menos, né? E nós temos um departamento que fica na João Pessoa, inclusive esse departamento foi citado aí no que se foi vinculado na imprensa ontem, em que a gente tem realmente uma verificação da situação do imóvel. A situação do imóvel teve alguns problemas, a gente tem feito algumas pesquisas na região central, porque a ideia é que esse departamento, até por questões de logística e tal, que ele continue ali na região central, né? Mas eu diria assim, são prospecções iniciais, tá? Não há nada no sentido de, vai para o prédio da tribuna, alguma coisa definida nesse sentido, não há. O que a gente tem, e isso também em relação às outras secretarias, que foram citadas aí, é uma opção dentre várias opções que estão se buscando no centro, até porque, como também já foi citado, a gente tem hoje uma situação de, até de novo, a gente acaba caindo sempre na crise, né? É um assunto onipresente, vamos dizer assim. Por conta da crise, nós temos uma série de imóveis que estão vazios, imóveis comerciais que estão vazios, que também poderiam ser alternativas para esse tipo de solução, tá? Esses problemas de estrutura que você fala são no prédio do Banco do Brasil? Não. No caso específico desse departamento das finanças, é um departamento que a gente está verificando alguma alternativa por conta da situação física do imóvel, né, que é na João Pessoa. Né? O imóvel Brasil, que a Prefeitura comprou? Não, esse está alugado. Esse alugado, também está alugado. E está tendo algum problema de pagamento mesmo de tributos dessas secretarias que estão lá no prédio do Banco do Brasil? Quantas secretarias tem lá no algum Banco atraso, do Brasil? sim, do Banco do Brasil, mas a partir de taxas condominiais e tal, né? Porque é um contrato comodato lá. E só para completar a resposta, nós temos um departamento, esse departamento que está na João Pessoa, que tem alguns problemas, questões do imóvel, e temos um departamento que é esse que eu citei antes, que ele acabou de mudar do Banco do Brasil, que é o de arrecadação tributária, para o nosso centro administrativo aí, que fica ao lado da Prefeitura. Onde era a Petrobras ali, né? Isso, exatamente, do outro lado da General Câmara, né, em relação Esse prédio onde era a Petrobras, é exatamente isso que eu estava me referindo. Hoje ele recebe a Secretaria de Finanças, é isso? Ou tem outras secretarias também? Não, é só esse departamento. Não, esse prédio tem várias secretarias. Tem várias secretarias, né? Especificamente esse, inclusive um outro departamento da própria Cefim está lá nesse prédio. Todo mundo conhece como prédio da Petrobras, na verdade é o centro administrativo, né? A denominação que a gente dá, mas existe, assim como já tinha um departamento Cefim e acabou de ir outro, também tem outras secretarias que estão lá. Não é mais o prédio da Petrobras, é da Prefeitura, agora tem uma outra denominação para vocês ali? Nós chamamos de centro administrativo, né, também, que fica ao lado do Paço. A gente aprender a usar esse nome também, secretário. Andaram dizendo que essa mudança retiraria o IPTU do prédio para onde vai as secretarias. Isso acontece por aí mesmo? Não, na verdade, assim, existe uma situação que a gente tem... Quando o imóvel é da própria prefeitura, não tem sentido você falar em cobrança de IPTU, naturalmente, né? Esse tipo de tratativa não está em cogitação, não. E só para esclarecer, assim, né? Existe... uma das alternativas que a gente tem para a questão da reacomodação, né? Exatamente, de várias secretarias. Muito bem, tá certo. Bom, a dificuldade é grande, né, secretário? Existe aí... problema de arrecadação, queda de arrecadação que a gente acaba acompanhando no noticiário. O prefeito esteve aqui recentemente, acho que há 10 dias aproximadamente, 12 dias, enfim, né? Ele esteve aqui, o Paulo Alexandre. E, bom, levamos mais da metade do programa falando sobre a política nacional, a situação que vive o partido, o PSDB, a ligação próxima que ele tem com o Geraldo Alckmin, enfim, mas ele se colocou aqui como frustrado, né, com relação ao que está acontecendo, esse problema novo que aconteceu com o presidente da República, você citou há pouco, né? Essa gravação do Joesley Batista, enfim, que outra vez causa um embaralho danado, né, na área econômica do país e faz com que a arrecadação do município derreta, né? E todos aqueles projetos que se vinham tendo, enfim, para 2017, dificilmente sairão do papel.
Assim, a grosso modo, para a gente fechar o bloco, o prefeito falou, me parece que é a realidade dos fatos, né? Sim, sim. Bom, primeiro, em relação ao quadro, eu estava no caminho aqui, o Edgar estava lembrando, eu estive aqui cerca de 4 meses atrás, quando fazia pouco tempo que eu tinha assumido, e nós tínhamos uma expectativa, né, que infelizmente a expectativa é que a economia ela se recuperasse mais rapidamente do que está acontecendo. E naturalmente isso acabou tendo impacto para a gente no que a gente chama de frustração de arrecadação, né, na coluna das receitas aí, da ordem aí de 5% em relação ao que nós tínhamos orçado para janeiro até abril, né, fechando o primeiro quadrimestre de 30 de abril aí, nós tínhamos expectativa no total do que chama de receitas próprias, de cerca a redução foi de quase 30 milhões, cerca de 29,6 milhões, a menos do que nós tínhamos orçado, né, na LOA, na Lei Orçamentária Anual para 2017. E isso tem os impactos naturalmente, né, em relação à outra ponta, que é a ponta das despesas, né? Muito bem, vamos fazer um intervalo. Na volta a gente continua conversando aqui com o secretário, porque as pessoas que estão nos acompanhando, né? Falar da Prodesan, o ex-presidente, o Daír Gonzalez, deixou o cargo, né? Está deixando o cargo. Primeira baixa no primeiro escalão desse governo. Primeira baixa neste segundo mandato do prefeito Paulo Alexandre. O Daír Gonzalez já foi presidente na época do Paulo Gomes Barbosa, voltou a presidir a Prodesan agora com o Paulo Alexandre Barbosa, cumpriu o primeiro mandato inteiro e agora, ontem, né, 31 de maio, entregou o cargo ao prefeito. E eu até tive um contato com o Daír hoje pela manhã, disse que estava cansado, 70 anos, não sei o quê e tal. O Daír é um atleta, né? Como é que não vai ficar cansado? Ex-vereador, ex-presidente da Câmara, né? Vamos para o intervalo e voltamos na sequência do Ponto de Vista. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só do diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe 25% de desconto na primeira mensalidade. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer, faça Unisanta. Muito bom, voltamos, sequência aqui do Ponto de Vista, com a participação sempre importante do secretário de Finanças aqui da Prefeitura de Santos, o secretário Maurício Franco, Aldo Neto conosco, a Bárbara atenta aí às redes sociais e a surpresa do dia aí para muita gente, outros já tinham mais ou menos esse quadro desenhado, a saída de Daír Gonzalez, ex-presidente da Câmara, ex-vereador, não é? Da presidência da Prodesan, tá certo? Progresso e Desenvolvimento de Santos, Prodesan que está sempre aí envolvida em questões de funciona ou não funciona, deve ser fechada, não deve ser fechada, né? O prefeito esteve aqui, nós acabamos não conversando sobre isso, mas em outras oportunidades também disse que fica contra absolutamente a questão do fechamento. Há a possibilidade de se vender, não é? A usina de asfalto, me parece, não é? O Aldo queria fazer uma colocação, uma pergunta, não sei, sobre a Prodesan, enfim. Achei muito estranho essa mudança. Veja, tem 6 meses de governo, se você parar para pensar. 5. Do segundo mandato, sim. O Odair é um político experiente. Tem 70 anos de idade, já presidiu a Prodesan no primeiro governo do Paulo Alexandre, no governo do pai dele. Tem uma relação próxima, é presidente do PR
que em Santos é um partido importante, é o partido que tem a segunda maior bancada na Câmara, só perde para o PSDB. Tem 3 vereadores, o vereador Sérgio Santana, o vereador Fabiano da Farmácia e o vereador Lincoln Reis. Achei a saída precipitada e complicada. Vai ser difícil achar alguém para o lugar do Odair. E vale falar para a população que o Odair... Com essa experiência, com essa bagagem, você diz, tem uma folha de serviços prestadas para a cidade muito grande. Já foi vereador em vários mandatos, presidiu a Câmara de Santos. Foi presidente e fez o grande trabalho de fechar a CSTC, que há anos ficava aí servindo só para acomodograma, dar cargo para alguém para ganhar dinheiro. Ele foi lá e fechou. E estava na Prodesan. Há pelo menos uns 20 anos, Edgar. Desde 98, já posso falar 20 anos, né? Ou 17. 20 anos. Se fala, 19 anos. Eu já fiz matérias em 98, ouvindo especialistas que defendiam o fim da Prodesan há 20 anos atrás. O que serve a Prodesan? Produz asfalto? Cobre os asfaltos da cidade? É de lá que vem? Faz a limpeza urbana? Tem a gráfica como teve antigamente? Ela foi se diluindo e hoje acaba virando um outro acomodograma. Precisa ter coragem. Acomodograma? Acomodograma. Precisa acomodar algum parceiro político, atender. Põe um carguinho ali, põe na Prodesan. Precisa ter responsabilidade com a cidade e se fechar, se é que tem que se fechar ou se justificar porque existe. Tem que se justificar. Cabe exatamente à administração fazer essa explicação. O secretário está aqui. Daí também não foi o único que saiu. Saiu o Dovato Lovecchio, que era o procurador-geral do município, professor de carreira, que defende as questões jurídicas da cidade, foi substituído pela Renata, que é a Raiz Lopes Cardoso, que também é outra professora de carreira. Mas é preciso tomar uma decisão política do que fazer com a Prodesan. A procuradoria é algo mais técnico, né? Enfim, um técnico é substituído por outro técnico. Mais ou menos. Uma coisa que fica... É um processo que eles percam ali. No final, quem paga a conta é o Maurício que está aqui. Não, claro, lógico. Mas não gera, assim, esse comentário todo, essa repercussão toda. O presidente da Prodesan, ainda por ser o Odair, ter sido presidente da Câmara, é um amigo do Paulo Alexandre, como foi amigo do Paulo Gomes Barbosa. 6 vezes duas trocas, né? É uma situação complicada. Não sei. Bom, sobre a Prodesan, secretário, qual é a avaliação aí que dá para fazer? Já esperava por essa saída do Odair, conversou com ele? Enfim. Bom, primeiro que eu tive com o Odair a questão de uns 15 dias, mas a gente estava tratando de assuntos específicos que envolviam a Prodesan e que também naturalmente tinham relacionamento com a Secretaria de Finanças, né? Não tocamos nesse assunto. E agora, sem dúvida que como o Aldo falou toda aí o currículo do Odair é uma perda importante realmente para a administração. Agora também, até onde eu sei, é uma decisão de caráter pessoal muito forte, né? E aí fica um pouco difícil você entrar no terreno de análise quando a pessoa fala até, né, essa questão de estou cansado e não quero me dedicar mais tempo à família, é um pouco difícil a gente avaliar. Agora, sem dúvida, que é uma perda, né? E aí cabe à administração agora Ele vai jogar bocha todo dia agora. Encontrar alguém que tenha um currículo à altura, né? Para que toque a Prodesan, que é uma empresa importante aí, que também está aí, faz parte de todas as ações que estão sendo feitas aí no sentido de a gente, como eu falei agora há pouco, em queda de arrecadação, né? E também acho que é importante a gente falar um pouco sobre algumas ações que estão sendo tocadas na administração do prefeito Paulo Alexandre, especificamente para a área de finanças, né? Nós estamos aí com o Refis em andamento, né? A gente fala Refis popularmente conhecido como Refis, mas é um programa aí de perdão aí de 100% de juros e multa quando se tratar de pagamento à vista e de 70% quando se tratar de pagamento parcelado. Isso está em andamento, foi publicado a lei no início de abril e está valendo até 30 de junho. Isso serve para pessoa física e jurídica ou não? Física e jurídica. Física e jurídica. Física e jurídica, exatamente. Vai até 30 de junho. De junho? Tá. A adesão é até 30 de junho. Se a pessoa optar pelo parcelado, pode pagar até dezembro. Então, quanto mais tempo ela demorar para optar, um prazo menor ela vai ter em termos de quantidade de parcelas. O secretário adjunto Fernando Chagas, que está aqui nos estúdios nos acompanhando, amanhã estará conosco aqui, mais uma vez colaborando aqui com a gente, mas ele estava aqui na bancada recentemente e eu passei para ele algumas reclamações que eu tenho ouvido das pessoas, né?
as pessoas acham que era preciso fazer um refinanciamento mais longo, mais parcelamentos maiores, enfim, porque fica meio pesada a parcela até o 31 de dezembro, enfim. Então, está aqui o titular, eu faço a mesma pergunta. O que acontece assim, né? Nós, quando estávamos desenhando esse refis a qual eu me refiro, né? Foi discutida essa questão do prazo mais longo, assim, mas historicamente o que a gente percebe é que quando você alonga muito o prazo, as pessoas vão desistindo, ou até por interesse próprio, mas forçado pelas circunstâncias financeiras naturalmente, é essa desistência, né? Então, é comum, né, nesse tipo de medida financeira que se toma, de dar um perdão de parte, no caso aí dos encargos, né, de juros e multa, quando estica demais o prazo, a gente acaba não tendo o mesmo impacto, né? Então, a ideia é exatamente essa. Olha, tem o prazo é menor para aquelas pessoas que têm efetivamente interesse, aí, ou para regularizar a situação junto ao fisco municipal, ou no caso de empresas que precisam ter a certidão negativa desses tributos. Então, foi muito em cima de histórico de refis anteriores, a opção por um prazo mais curto aí, foi um prazo que seria de no máximo 9 meses, né? Se a gente pensar que a pessoa pôde optar desde o início de abril. E como é que vem sendo aí o resultado? Já dá para fazer um balanço? Vem, nós estamos, eu não tenho fechamento ainda do 31 de maio, até um pouco antes de eu sair, eu verifiquei com o nosso pessoal lá, né? Nós estamos hoje com, a gente faz um balanço da quantidade de adesões, do volume de adesões e do volume efetivamente pago, né? Eu, particularmente, gosto de enxergar aquilo que está entrando efetivamente no caixa, né? E o entrar efetivamente no caixa, hoje a gente tem um resultado de cerca de 12 milhões, né? Que foi o último levantamento que eu tenho do que foi efetivamente. E o que é esses 12 milhões? É o valor que foi pago em abril e maio, relativo tanto àquele pessoal que pagou à vista, quanto quem pagou a prazo. Quem pagou, quando o contribuinte ele faz a opção, vou imaginar o seguinte, ele fez a adesão no dia 10 de maio, ele optou pelo pagamento à vista, ele pode fazer esse pagamento dessa parcela única até o último dia de maio, ou seja, até 31 de maio. Então, quando eu digo que eu ainda não tenho processado ontem, é uma data importante. Sim. Porque justamente é o último dia. Então, quem optou pelo pagamento à vista ao longo de maio, tinha até ontem para fazer o pagamento. Se não fez o pagamento ontem, ele vai ter que fazer uma nova adesão agora em junho para fazer esse pagamento. E quem optou pelo parcelado, ele também tem esse prazo até o último dia do mês em que foi feita a adesão para pagar a primeira parcela, né, dentro do prazo que ele combinou. Ele pode fazer uma opção por 3 meses, 4 meses, 5, enfim, ou numa expectativa um pouco mais longa, no máximo até dezembro. Edgar, eu entendo a sua pergunta inicial aí agora para o Maurício sobre parcelamento mais alongado desse refis, mas eu tenho que aplaudir a decisão de ser um refis de 1 ano só, porque senão ninguém mais vai pagar imposto nessa cidade. A qualquer hora eu posso ir lá, parcelar o desvarar e ir pagando quando eu quero e quando eu posso. Mas tem a consciência de cada um, né? Aí você quebra a prefeitura, aí não tem mais limpeza urbana, então, não tem mais esse refis é justamente iluminação, não tem mais saúde, não econômico tem mais... do município, do país que está ruim. O município tem uma oportunidade de atender o munícipe e também atender o município. As pessoas têm que ter um pouco mais de cidadania, de entendimento da sua responsabilidade perante a cidade. Não dá para querer, não vou pagar, e quando eu vou pagar, eu quero pagar até eu me aposentar, não é assim? Eu acho que com o IPTU, né, os impostos assim, locais, municipais, as pessoas têm um esforço muito grande para manter a conta em dia, né? Quando são impostos federais, por exemplo, né, aí a situação é mais complicada, o cara se sente revoltado, acha que paga para não receber nada em troca. O munícipe está ali, está vendo o que está acontecendo, está vendo que a rua está sendo asfaltada, está vendo que a iluminação está sendo trocada, a saúde pública está sendo mantida, a escola está sendo restaurada, recuperada, enfim. Aí tem o pagamento dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, da equipe de manutenção, equipe de limpeza, enfim. E tudo isso você vê, né? O que acontece na cidade e no município. Já o Estado e a União, eles são abstratos, né, secretário?
Aí a gente acaba voltando, né, Edgar? Eu lembro que da minha outra visita aqui a vocês, a gente falou também um pouco sobre um assunto que eu levantei ontem na Câmara. A gente teve ontem a apresentação aí do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre da Prefeitura na Câmara Municipal de Santos e faz parte do calendário definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente ia até a Câmara, né, algumas vezes ao longo do ano para fazer essa apresentação. E eu comentava mas depois que foi aberto para perguntas, aconteceu uma espécie de um debate com vários vereadores e a gente colocava, é um assunto que, fala, bom, lá vem a Prefeitura de novo com essa conversa, mas é fundamental que é a questão da distribuição de todos os valores arrecadados pelo poder público, e aí nos 3 níveis, né, pelo governos municipais, estaduais e o governo federal. Da injustiça dessa distribuição, né? Porque como tudo que você colocou em relação à responsabilidade das pessoas de pagar para ter de volta a prestação de serviço pela prefeitura, tudo isso significa dizer uma frase, né, que era dito pelo saudoso Mário Covas, que as pessoas moram no município, né? Elas não moram nem no estado nem na União, elas moram no município e ao município cabe assim uma gama de obrigações em relação a isso que tem um impacto financeiro disso. Então a rediscussão e mais do que isso, mexer novamente no Pacto Federativo é importante, né? Você acha que um dia acontece essa discussão? Alguém mexe nisso? Eu particularmente penso que tem que haver reforma política primeiro. Vamos lá, mas só não ir muito longe. Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, ninguém toca nesse assunto, nem deixa que isso vá à discussão. Precisa se chamar uma nova Assembleia Constituinte e não pode ser feita pela Câmara Federal. Tem que ter uma Assembleia exclusiva, com gente eleita para só fazer isso, que não vai poder se candidatar a deputado a nada depois, porque senão vai ser sempre a acomodação política das coisas e se empurra. O Brasil é um país curioso. Eu citei ontem aqui. Precisa mudar. Afinal de contas, eu sou de um tempo que segurança pública era obrigação do governo do estado. Hoje, qualquer prefeitura de esquina tem secretaria de segurança pública municipal. Exatamente. Precisa pagar o tal do atividade delegada para pagar o bico do PM. Nada contra o bico do PM. Mas, gente, a responsabilidade é do Estado, está sendo repassada. Educação sofreu um processo grande de se municipalizar escolas, que era obrigação do Estado. Saúde, mesma coisa. É preciso fazer urgente também concordo essa questão. E só tem uma maneira de fazer. Não dá para achar que os deputados estão lá vão fazer direito. Como aprovaram a toque de caixa aí, o país sem presidente, a reforma trabalhista? Qual a legitimidade dessa reforma aprovada nessa confusão? É zero. Os caras foram lá, gritaram, aprovou. É uma questão crônica no Brasil. Eu citei ontem aqui, na conversa, estava o professor Adalto, estava aqui o presidente da Secov, Ronaldo Serápicos, enfim, esse filme sobre o Plano Real. Né? Eu fui assistir esse filme na quarta-feira, quarta-feira foi ontem, né? Foi. Na terça-feira, terça-noite eu acabei de assistir. E quando o Fernando Henrique Cardoso chama a equipe econômica, monta a equipe com Pércio Arida, Pedro Malan, André Lara Rezende, Gustavo Franco, né, que foi o gênio da lâmpada, que fez a amarração, ele criou a URV, na verdade. Né? Chegou um momento que eles estavam todos encafifados ali, porque ia ser um repeteco, né? Para a população seria um repeteco do cruzado. E eles achavam que aquilo ia ser um fracasso, ninguém ia confiar naquilo e tal. E o Gustavo Franco foi o gênio da lâmpada porque fez a amarração, criou a URV para que a moeda nova não fosse contaminada com a inflação que vinha se não me engano, Cruzeiro, né? Cruzeiro Real, Cruzeiros, acho que era Cruzeiros, né? Na época quando Itamar assumiu, né? E aí o Gustavo Franco chama o Fernando Henrique e fala, ministro, se não me engano, Edmar Baixa, na reunião com Pedro Malan, com o André Lara Rezende, com o Gustavo Franco, e dá notícia, ninguém paga ninguém. As prefeituras não pagam os estados, não pagam as dívidas com o município, os estados não pagam a União, ou a prefeitura não pagam dívida com a União, enfim. E aí o Fernando Henrique monta a equipe, o Gustavo Franco assume uma das diretorias do Banco Central e corta os repasses para os estados, da noite para o dia. Aí uma gritaria danada, Itamar quase fica louco, quer dar um tiro no Gustavo Franco, esse cara é louco, não sei o quê, quer acabar comigo, essa coisa toda. Mas enfim, essa coisa parece que é crônica
no Brasil. Então, o Aldo coloca com razão, né? Essa questão que você colocou há pouco também, né? Do Pacto Federativo. Mas... Sim, essa é a discussão. Primeiro, ele precisa ser presidente. Segundo, é o Pacto Federativo. Não dá para ficar empurrando para a prefeitura pagar tudo. Não, dá. E não é porque o prefeito é o Paulo, é o Joaquim, é o Alberto. Isso já vem se acumulando há muito tempo. Você lembrou porque bem a questão da... No final, quem paga a conta é a gente, é o IPTU, porque tem que pagar. E veja, as prefeituras ficam com a menor parte dos impostos. A menor parte. A menor parte dos impostos, está errado. Um intervalo mais, voltamos na sequência aqui com o secretário de Finanças de Santos, secretário Maurício, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico, 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico da nossa região vai ser desligado em setembro. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir. Tu soube que... Do rendimento das novas contratações do Santos? Da atitude da prefeitura diante a greve? Não, do último atentado islâmico da semana. Então a gente vai falar da Briosa, do campeonato. Então vamos falar o que tá rolando esse mês em Catarse. Pô, o que eu ia falar é que o Santa Portal tá de cara nova, mas você já tá a par da novidade, né? O Santa Portal está de cara nova. Confira tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo, em santaportal.com.br. Ponto de vista, terceiro e último bloco desta edição com o secretário de Finanças de Santos, Maurício Franco, com o Aldo e com a Bárbara também aqui com a gente, não é? Bom, secretário, a expectativa das pessoas realmente é para que o município continue caminhando, que haja cada vez mais manutenção aí nos próprios públicos, nos nossos equipamentos de saúde, principalmente, educação, que são fundamentais, né? De cultura, de esportes, que as ruas e avenidas tenham a sua pavimentação sempre renovada, a iluminação seja cada vez melhor, até por questão de segurança pública, enfim. E a gente sabe que a situação complicada na área da finança dificulta a que o prefeito possa executar tudo isso a que ele se propõe, não é? O que a gente pode ver aí, o que pode ser imaginado até o final de 2017? Bom, lembrando que há um contingenciamento feito lá desde o começo do ano, né? O desafio é exatamente esse, né? A gente manter o mesmo nível de serviços, né, para a população dentro de uma situação de restrição tanto orçamentária quanto financeira, né? E aí eu queria citar algumas ações que a gente já vem fazendo, né? E nós discutimos muito no âmbito da CEFIM o que são ações de curtíssimo prazo e o que são ações de médio prazo. Então, o Refis, como a gente citou agora há pouco, ele naturalmente é uma ação de curtíssimo prazo que já está em andamento e que tem a expectativa de a gente trazer mais recursos para o Caixa Prefeitura neste momento, né, com caráter bem de curtíssimo prazo. Mas fora isso, também nós temos um processo de renegociação de contratos que já começou no início do ano e que a gente vem fazendo especialmente aí com grandes fornecedores, sejam aqueles fornecedores que nós chamamos de caráter continuado ou fornecedor eventualmente que fez um determinado trabalho
trabalho e que estava com valor para receber. Também temos aí, está no nosso radar a questão de venda de ativos, né? Acho que o prefeito também deve ter falado isso aqui quando da visita dele aqui, que é uma expectativa nossa para o segundo semestre. Não deu tempo, mas era bom. Inclusive, a usina de asfalto da Prodesan faz parte aí dessa relação? Ela é uma das possibilidades que a gente tem, sim, uma das possibilidades que a gente tem, né? Está sendo tocado lá pela Secretaria de Governo, né? Mas é uma possibilidade, sim, que se tem da usina. E existem outros ativos municipais que também nós entendemos que tem condições de entrar nesse programa de vendas de ativos. Também nós temos feito aí um trabalho de dia a dia mesmo, na questão de reposição de servidores, né? Aqueles servidores que atuam na área, no que nós chamamos de área de ponta, né? Mais junto à população, que em especial, né? Em educação, saúde e assistência social. Quando a gente vai tratar, por exemplo, de uma reposição, né, para essas áreas, a gente dá prioridade para haver reposição ou, eventualmente, um aumento de servidores, né, ou por conta de algum equipamento novo que foi aberto, ou, às vezes, até por definição legal de acordos com o Ministério Público, né, essas áreas têm tido prioridade para reposição ou, eventualmente, até para aumento, né. Aquelas áreas que são ligadas, que não estão ligadas especificamente aí ao que nós chamamos de área de ponta, mais ligada à área administrativa, nós temos sido bastante restritivos em relação à autorização de reposição ou de novas contratações, justamente porque a ideia é a gente trazer para um quadro mais enxuto, né, em relação aí, porque a Prefeitura de Santos, como em todas as prefeituras, se a gente olhar os grandes blocos na área de custeio, a parte de pessoal que responde pela maior parte. Temos também feito algumas ações mais internas, mas que acho importante colocar, né? Vou dar um exemplo aqui, que é a questão do ICMS, né? O ICMS é um índice que é um tributo que ele é estadual, como todos sabem, e do qual 70% fica com o governo do estado e 25% vem para os municípios. E esse total de 25%, ele é distribuído segundo um índice que cada município tem, né? E a gente vem acompanhando um trabalho mais forte desde o final do ano passado em relação a esse índice. Esse índice vinha caindo, a gente começou a trabalhar mais fortemente nesse acompanhamento, às vezes até inclusive fazendo papel de acompanhamento e fiscalização junto à base, né, a base desse tributo. E esse percentual, esse índice que ele vinha caindo, ele já começa, né, ele já chegou naquilo que a gente chama, digamos assim, de piso, ele já está subindo por conta dessas ações que a gente tem feito com o grupo de trabalho dentro da CEFIM, para a gente acompanhar o índice. Quer dizer, não é um tributo, naturalmente, que a gente tem uma gestão tão direta porque é um tributo estadual, mas a gente tem condições de auxiliar o governo do estado e, principalmente em relação à prefeitura, de que esse índice seja o índice correto, né? E não um índice que ele vá caindo e que, eventualmente, quando ele cai, a gente tem uma expectativa concretamente a gente acaba reduzindo. Só para você ter uma ideia, Edgar, do que a gente já fez de correção nesse índice aí do ano passado para cá, nos sinaliza que o ano que vem, quando esse índice novo começa a valer a partir de janeiro, que ao longo de 2018 a gente tem um acréscimo de cerca de 22 milhões na nossa arrecadação, só de correção de índice do ICMS, porque né? O ICMS também tem aquela característica que a gente já comentou aqui, né? Ele é um imposto sobre atividade econômica, então o fato da situação econômica do país melhorar também, ele por si só ele vai crescer, né? Então, há outro ponto importante também para colocar, você citou a questão do contingenciamento, a gente fez o contingenciamento, houve uma redução do orçamento das secretarias e tem, obviamente, internamente a gente tem administrado, né, algumas situações em que as secretarias estão tendo que se adequar a fazer o que eles faziam ou, eventualmente, enxugar algumas ações por conta dessa restrição orçamentária. E lembrando que esse decreto de contingenciamento ele é do dia 2 de janeiro, portanto, ele é do primeiro dia útil, digamos assim, do segundo mandato do prefeito Paulo Alexandre,
e ele não teve contingenciamento sobre saúde e educação. É importante a gente colocar isso dentro do critério de que, apesar do momento difícil que nós passamos, apesar do momento de crise que impacta na arrecadação, essas atividades, né, ou essas duas secretarias são fundamentais e não foram atingidas pelo contingenciamento. Nós também estamos num trabalho de revisão interna de processo no que diz respeito à fiscalização, né? Eu sempre comento, né, e ontem na Câmara também comentava com alguns vereadores, o caráter didático ou pedagógico da crise, né? É natural que numa situação de abundância, isso tanto no setor privado quanto no setor público, as coisas corram mais soltas, digamos assim. Quando a gente está em crise, a tendência, e isso serve também para a vida familiar, para qualquer pai de família, a tendência é que a gente não olhe tanto para aquilo que a gente poderia cortar, o que seria excesso efetivamente. Num momento como esse, realmente as pessoas vão lá com a lupa na relação das suas despesas para ver o que a gente pode efetivamente cortar. No nosso caso, uma das nossas lições de casa, vamos dizer assim, tem ligação direta à questão da fiscalização, né? Nós vamos fazer uma série de revisões de processo, dentro daquilo que a gente tem nos diversos segmentos que a gente faz, né? Especialmente pensando na parte de serviços e comércio e que a gente acompanha, e nós entendemos que há um espaço para se trabalhar e para melhorar a arrecadação com uma revisão de processos dentro da fiscalização. Acho que, resumidamente, são algumas ações que a gente tem tomado nos últimos meses na Secretaria de Finanças para encarar esse grande desafio que é desse momento difícil que não apenas a Prefeitura de Santos, mas todas as prefeituras vivem, umas mais, outras menos, e esse é o nosso desafio nesse momento. Mas mais outras menos, aqui na nossa região metropolitana está difícil, mas as menos, né? Porque o negócio está pegando. Praia Grande, por exemplo, está enfrentando agora uma greve de servidores, enfim, né? Eu não tenho conhecimento da situação dos servidores de Praia Grande como temos aqui dos servidores de Santos, né? Mas com certeza há exageros, né? Lá está o prefeito Alberto Mourão no 5º mandato, né? Acostumado com essas situações todas, enfim, pela primeira vez na história está enfrentando esse tipo de problema para a Só lá não tinha feito isso. Né? Diga, Aldo. Eu queria aproveitar a experiência do Maurício aí nessa área econômica, que é longa, não é secretário de Finanças agora só à toa, trabalhou muitos anos na Caixa Econômica, enfim. Sempre quando se tem esses momentos de discutir o país, sempre vem à tona aquela história de imposto único. Você acha que isso é um caminho para poder equilibrar, se for no paralelo, se ter essa mudança aí no Pacto Federativo de minimizar, pelo menos, a quantidade de impostos que a população acaba pagando? Porque é muito imposto para pouco retorno que acaba vendo. E essa tese do imposto único, há anos é discutida e nunca prospera, né? Ela é ficção ou você acha que pode ser Como era o nome do... Alguém se lembra do foi deputado federal que defende... Marco Sintra. É uma bandeira do Marco Sintra. Olha, Aldo, eu penso assim, nós temos que... Não sei, particularmente, né, não sou um tributarista de carteirinha, digamos assim, mas eu acho que talvez não passe pelo imposto único. Eu acho que a tendência, quando a gente tem uma situação como essa, do emaranhado de tributos, nós temos muitos tributos, quer dizer, é um desafio. Por exemplo, é um desafio para os advogados tributaristas atuarem, é um desafio para os contadores. Os contadores é terrível a atuação e quero fazer uma defesa dos contadores aqui, é um setor ao qual eu sou ligado. Então, fica muito difícil trabalhar. E o que acontece? Quando você tem uma gama, além de você ter todo um emaranhado burocrático, sei que evidentemente atrapalha o setor produtivo, você acaba tendo um impacto também nos níveis até de sonegação. E quando eu digo sonegação, eu não estou falando não necessariamente da sonegação proposital, mas aquela que pode até ocorrer pelo desconhecimento. Uma reforma tributária, né, quando a gente fala de mudanças que o país precisa, a gente pode elencar como estão ocorrendo a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que são as duas que estão na pauta, mas também a gente pode colocar a reforma política, a gente pode colocar a reforma tributária nesse quadro, e ela é indispensável. Então, assim,
A redução, o imposto único, não sei se é a solução, eu particularmente acredito que não, mas uma redução grande dos impostos, né, que seria importante para toda a cadeia econômica trabalhar, e também porque quando existe uma criação, um volume muito grande de impostos que existe hoje, inevitavelmente você entra naquilo que a gente chama de sobreposição de impostos. Então, em várias situações você paga imposto sobre imposto por conta desse emaranhado todo que a gente tem. Então, não penso que o imposto único não vai virar a solução para todos os males. E o Marcos Sintra realmente há anos que ele, né, é a pauta dele, a questão do imposto único. Mas sem dúvida que uma reforma tributária ela é muito importante. E até porque também tem muito se discutiu, por exemplo, com relação a isso, o pedágio. O pedágio não seria uma bitributação? Porque você não paga IPVA, não paga... Né? Exatamente. Aí você cruza uma rodovia, está na praça de pedágio, você paga outro, né? Para poder usar a rodovia, quer dizer, é uma coisa, né? Agora, você falou das reformas, eu coloquei isso ontem aqui no programa, o pessoal acabou não saindo, né? Saíram pela tangente e não responderam, né? Eu acho o seguinte, você prioriza tudo e não faz nada, né? No final das contas, né? Então, reforma tributária, trabalhista, até acho que todas elas têm que fazer. O que eu contesto um pouco é a legitimidade do atual presidente, do atual governo para tocar isso para frente. Agora, eu acho que todas elas precisam ser feitas, né? Rapidamente até, mas previdenciária, política, enfim. Na tua concepção como especialista na área econômica, na área de finanças públicas principalmente, você elencaria uma para resolver a trabalhista? Não, essa tem que passar já, porque a gente tem que ter um arranque aí, recuperação nos postos de trabalho, empregos, enfim, ou você acha que realmente tem que tudo caminhar mais ou menos que no paralelo? A minha opinião, e essa, né, eu estou falando a minha opinião pessoal, naturalmente, claro, né, não é uma manifestação de pensamento da administração, eu digo particularmente. Eu acho que a reforma política deveria vir em primeiro lugar. Eu acho que, para usar uma expressão que se usa muito atualmente, seria a mãe de todas as reformas, né? É uma necessidade que o país tem, né? Até por conta do que você acabou de falar, né, Edgar? Quer dizer, será que a gente tem um Congresso que teria condições de partir para essas discussões todas? Então, respondendo a tua pergunta, acho que seria a reforma política em primeiro lugar, né? As demais viriam até como resultado do novo quadro político, da nova composição de Congresso e outras coisas mais. Senão a gente fica assim meio que refém de algumas iniciativas, né? Eu vou dar um exemplo de uma iniciativa que nós entendemos, né? Nós que trabalhamos em prefeituras, que acabou de sair a questão da discussão do ISS sobre serviços de administrador de cartões de crédito, de planos de saúde, de consórcios, esse tipo de situação, em que foi derrubado um veto, na verdade o governo retirou um veto que havia sobre essa questão de ser recolhido o ISS, não apenas, por exemplo, na casa do administrador do cartão de crédito, na sede do administrador do cartão, mas esse ISS, a ideia é que ele vá para a prefeitura em que é feita a transação. Então, você faz uma transação de cartão de crédito aqui, em Santos, que o imposto sobre a remuneração dessa administradora, ele venha para a prefeitura, para Santos, e não para onde fica a sede da administração de cartões. Então, essa é uma iniciativa, que nós entendemos que ela é importante. Há contestações, naturalmente, das empresas de cartões de crédito em relação a isso, tem lá as ponderações. Pagar ninguém quer, né? Exatamente, né? Mas nós entendemos que é uma iniciativa que deu certo. Então, quando a gente fala na questão da reforma tributária, é enxergar todo esse quadro até de injustiça em termos de distribuição tributária como um todo. Mas para Santos, antes da gente encerrar, teve uma boa notícia recentemente, que é a possibilidade de tributar o IPTU dos terminais portuários. Né? Agora para 18, né? 17 não, 18, né? Exatamente. Essa resposta é que não se tem ainda. O STF divulgou uma emenda... 17 melhor ainda, né? Então. O STF, ele divulgou uma emenda, né, uma decisão por meio de uma emenda, no dia 6 de abril, onde está colocado em que... E aliás, foi uma ação, inclusive, aqui de Santos, né, envolvendo a Prefeitura e a Petrobras, em que colocava que as prefeituras têm legitimidade para a cobrança do IPTU das áreas portuárias.
políticas, né? E essas, só que por que não dá para responder a tua pergunta ainda? Primeiro, porque não foi divulgado ainda o acórdão, ou seja, todo o conteúdo dessa decisão. Isso, que ainda tem que ser publicado. E o segundo, que é muito comum nas situações, é ser divulgado aquilo que a gente chama de... não é que nós chamamos, na verdade a regra chama de amodulação, aonde o STF vai dizer, ela pode valer retroativamente, pode valer a partir de hoje ou pode valer no futuro. Então poderia valer a partir de 17 ou só a partir de 18, até porque o IPTU é um imposto anual, né? Ou eventualmente pode ter um nível de retroatividade, né? A gente tem... Era melhor. Na Prefeitura de Santos a gente tem conversado com as Muito bom, obrigado, né? Seria, né? Sem dúvida. Secretário, prazer recebê-lo aqui. Espero que tenha sucesso, muito sucesso à frente das finanças da Prefeitura de Santos e volte em breve para trazer boas notícias, viu? Valeu, obrigado. Obrigado, mais uma vez, prazer e obrigado pelo convite. Um abraço aos espectadores e ao pessoal da mesa. Valeu, Aldo, sempre conosco aqui no Ponto de Vista. Obrigado, Bárbara. Sim. Em menos de um minuto? Menos de 10 segundos. O Maurício tem razão, precisa se fazer mesmo uma reforma política, mas não tem que ser igual a última aí. A última que está aí só beneficia quem está no poder. Precisa legalizar o que acontece no país. Isso que está vindo aí à tona de Caixa 2, acontece porque as coisas não são legalizadas. É claro que deputado defende interesse de grupo econômico, é claro que existe lobby. E isso tem que estar no papel bonitinho, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Encerramos aqui o Ponto de Vista, nós sempre com você de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, com a nossa reprise às 8 da noite. Obrigado a Bárbara também, ao Aldo, claro. E a você que nos acompanhou. Obrigado, até amanhã. Tchau.